Pessoal! Eu sou a Fernanda e eu ajudo as mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a chupeta e a naninha. O momento certo de tirar esses objetos transicionais. Eles oferecem, gente, o apoio emocional que a criança precisa e até substituem, em alguns momentos, o colo da mãe, né? Nesse sentido, né, esses objetos são quase uma extensão afetiva, né? Então, eu quero que vocês saibam até quando eles devem fazer parte da vida dos pequenos e aprender a tirá-los também sem muito drama, sem muito trauma. Se, por exemplo, a criança está com sono, o que ele pede? O bico. Quando fica muito ansiosa porque precisa ir para a escola, ou se um irmão menor chegou, né? Quando quer ganhar mais atenção, o biquinho entra de novo em cena. E todo esse apego, às vezes, deixa um pouco as mães preocupadas. Essas situações, pessoal, são bem comuns e algumas mães acabam ficando apreensivas ao notar que o filho criou uma relação de dependência, né, com esse objeto. O problema é que, às vezes, na pressa, né, de reverter esse quadro, essa situação, as mães acabam tomando medidas que vão até prejudicar o desenvolvimento, né, da criança. Por quê? Porque a ansiedade, né, da família acaba interferindo, né, no equilíbrio emocional da criança, especialmente quando eles são pequenos ainda, né, inclusive os bebês. A família precisa entender e aceitar que é normal e saudável, né, a ligação do bebê com o objeto externo. Não necessariamente o bico, a naninha, né, mas ter esse objeto. Ou mesmo, né, ele sente, como eu digo, é quase uma extensão dele, né? Então, e ela acontece, essa situação, por uma necessidade da criança e independe da vontade dos adultos. E é bem importante que se descubra um momento ideal, né, de fazer essa retirada. Mas, Fernanda, até quando é normal ir essa ligação? A partir do segundo ano, muitas crianças desistem naturalmente desses apegos. E os sinais que eles vão dando alguns sinais, por exemplo, são redução do uso, eles já não pedem tanto, acabam demonstrando um desinteresse por esse objeto. E é nessa fase, quando o bebê já está mais maduro, ele já consegue expressar as suas carências de outras maneiras. Então, ele já consegue se comunicar, ele já consegue verbalizar, né? Então, ele já consegue transformar a sua ansiedade em palavras. Por exemplo, é nessa fase que a maioria das crianças, né, amplia o círculo de convivência, né? Começa a conviver com outras crianças e começa a perceber que os amiguinhos e as pessoas que estão ao seu redor começam a achar estranho o fato de ele ainda usar a chupeta ou andar com um paninho de pendurado, né? E isso acaba fazendo com que ela mesma tome a iniciativa de deixar aquele objeto mais de lado. Então, o bico é o que mais preocupa as famílias, porque a partir do segundo ano ele acaba sendo prejudicial para a formação da face, né? Então, ele começa a prejudicar a respiração, a dentição e até mesmo a fala. Mesmo assim, emocionalmente, não dá para a gente trocar, né, esse objeto, né, refazer essa retirada da vida do pequeno de uma hora para outra de uma forma abrupta, né? Porque a gente tem que lembrar, né, que a gente nunca pode fazer, principalmente essa retirada, em momentos de instabilidade da criança, né, ou do seu ambiente, né, da família. Como, por exemplo, não é momento de retirar no momento da chegada de um irmão, no momento que a criança entra na escola, ou quando está sofrendo algum tipo de mudança na rotina, pode ser uma mudança de casa, a morte de alguém que essa criança gosta muito, quando está num período de conflito entre os pais. Então, mesmo que seu filho tenha dado sinais de que não quer mais o biquinho, né, ou o cheirinho, o paninho,
é preciso a gente ter cuidado para conduzir essa transição com muito bom senso. É errado, por exemplo, começar a chamar o bico de ai, que nojo, que caca. Porque pensa, o que a criança vai refletir? Se até ontem ela era oferecida o tempo todo pelos próprios pais. Ela começa a dizer, como assim, né? Meus pais me davam caca. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E esse desligamento, ele deve ser gradual. Porque, caso contrário, acaba gerando muita ansiedade. Porque o bebê, né, de repente, vai se sentir privado do único recurso, né, que ele conhece para se acalmar. Além disso, se ele não tiver realmente pronto para ficar sem aquele objeto, né, que acabava oferecendo segurança, a tendência é que aconteça o quê? Ele vai eleger outro, tira um objeto dele e ele vai eleger um outro objeto para transferir esse apego. Então, propor trocas ou oferecer recompensas, né, não funciona, gente. Então, geralmente não funciona. Alguns casos, assim, muito raros funcionam, mas a maioria das vezes não funciona. Então, para evitar cenas, né, de retirada abrupta, assim, é importante, né, que o filho vá deixando o paninho de lado na hora de dormir, a mãe deve elogiar ele, dar uma demonstração de afeto, e a compensação, através da linguagem, é que o pequeno entenda, né, e isso acaba ajudando ele a se sentir mais seguro. O desafio não é a retirada do bico, né, ou do paninho, da naninha, mas fazer com que a criança não precise mais desse objeto, entenderam? Então o difícil não é tirar, porque tirar a gente tira, mas que ele não precise, né, depender de um objeto. Funciona também, às vezes, usar brincadeiras para mudar o foco do pequeno. Por exemplo, se com 2 anos ele ainda toma mamadeira antes de dormir, a gente pode servir, né, 2 copinhos de leite. Um para você e outro para ele. E apostar, por exemplo, quem é que fica com um bigode maior, né? Esse tipo de coisa mais lúdica, né, gente? E dessa forma, aos pouquinhos, a gente vai estimulando o desapego que acaba acontecendo naturalmente, tudo vai fluindo de uma forma mais leve. Como tem que ser, então, né, para que as crianças, né, se sintam amadas, né, seguras e respeitadas, né? Tem que ser dessa forma leve. Então, comemore os avanços, mas fiquem atentos, né, para não se desfazer de imediato, né, da chupeta, do paninho, porque a vontade que a gente tem é de sumir com eles, né? Então, fique com ele, né, mesmo que ele passe, né, ali, que ele dê tchauzinho, é bom, né, segurar um período, né, sem com ele ali à disposição, e se realmente isso durar e persistir, né, sem ele solicitar, aí sim vocês podem se desfazer. Em situações que causam angústia ou quando ele não está suficientemente maduro para largar esses objetos, pode acontecer do bebê voltar a pedir eles depois de um tempo, né? E isso ele está mostrando o quê? Que eles ainda não estão se sentindo seguros, né? Então, nesse momento é importante vocês passarem essa segurança para ele, né? Porque se você tem que tentar consolar ele de uma outra forma que não seja utilizando o bico, né? Então, substituir o bico, preparar, né, para que ele use outros recursos, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, nada de vocês tomarem a iniciativa de devolver a chupeta de volta a qualquer momento que a criança fique mais chorosa e insegura, né? Não dá para transformar o objeto em uma saída fácil, né, para que aquele bebê fique quieto. Então, é um processo que, além da criança, vocês também têm que estarem preparados. Porque senão o filho dá uma choramingada porque quer atenção, né, e vocês vão lá e dão um bico. Não, né? Então, se ele quer atenção, então está na hora da gente poder dar essa atenção que ele está precisando e descobrir o que realmente está incomodando ele e dar o carinho e a segurança que ele precisa sem o recurso do bico.
Gente, espero que tenha auxiliado. Eu sei que esse assunto vocês têm bastante interesse, né? Sempre respeitando o tempo da criança e o seu tempo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!